Todo ano a história se repete. Baixam as temperaturas de uma maneira muito abrupta e a gente vê animais salpicando, animais mortos em algumas regiões do Brasil, principalmente região do Pantanal. Animais que morrem de frio. Pantanal, ela tem uma característica muito interessante. Primeiro, é bastante úmido. É uma região que na época quente é muito quente, mas na época fria faz frio em alguns dias do ano para não passar vergonha para nenhuma outra região fria do Brasil. Bom, isso que acontece faz com que os animais que estão lá se estejam submetidos a uma variação térmica, uma queda de temperatura muito abrupta em mais de 20 graus. Isso faz com que alguns animais venham a óbito por estresse térmico. Bom, por que isso acontece e por que os zebuínos são mais afetados? Bom, vamos entender os zebuínos. Zebuíno é aquele boi que tem uma corcova nas costas, que nós chamamos de cupim ou giba, dependendo da região, e são animais adaptados há mais de 5.000 anos, vem esse processo de seleção natural para adaptação no calor. E aí vem o cupim, vem a barbela solta, vem o chifre, vem todas essas características que fazem esse animal, que fizeram esse animal se adaptar muito bem ao calor. É um animal que resiste, a temperatura ótima dele varia de 15 até 27 graus, mas ele sobrevive muito bem a temperaturas muito elevadas, acima de 40 graus. Esse é o zebuíno. Pois bem, existe um outro tronco da espécie, que são os taurinos. São os animais que não têm o cupim, que aí são o angus, o hereford, o quianina. São animais que não têm esse cupim, são animais adaptados ao frio, são europeus em geral. Esses animais eles têm uma temperatura ótima entre 10 e 25 graus. A ótima, propriamente diz, particularmente os holandeses, está ali em 21 graus. Bom, esses animais, taurinos, zebuínos, quando submetidos ao frio, os taurinos vão melhor, quando submetidos ao calor, o zebuíno vai maior. Mas quando nós temos uma variação muito abrupta da temperatura, não tem raça. Sim, os zebuínos acabam sendo mais, sofrem mais, mas não tem raça, porque essa variação é muito grande. E aí a gente precisa tomar alguns cuidados em relação a isso. Primeiro ponto, você está sabendo que amanhã, ou essa semana, a gente vai ter geadas na sua região? Traz esses animais para regiões menos úmidas, claro, se for possível, você tira eles do banhado, traz para a região mais seca, porque a temperatura agrava a sensação térmica. E tenta trazer também para lugares em que nós tenhamos algum anteparo para o vento, sobretudo de noite, que é onde acontece principalmente as mortes. Porque associando temperatura baixa, vento e umidade, eu tenho uma sensação térmica muito maior e eu posso levar os animais a óbito. Um outro ponto importante é que se você tiver a possibilidade, aumenta a energia da dieta. Estou falando de milho, porque você aumentando a energia da dieta, você aumenta a atividade metabólica, aquece o animal, metabolicamente falando, e aí esse animal vai ter mais energia para gastar no seu metabolismo. Então, são alguns detalhes que a gente tem para que a gente pode lançar mão para evitar que os animais sofram. Tem uma outra questão que pouca gente fala, até porque pouca gente conhece, é uma questão dos enterócitos, que são as células que ajudam na captação dos nutrientes. A temperatura elevada ao extremo ou baixa ao extremo, essas variações, elas alteram a atividade dos enterócitos. Isso prejudica o desempenho dos animais. Mas existem aditivos, existem técnicas para que a gente mantenha o enterócito em completa atividade. Quer saber mais sobre os enterócitos ou sobre como manter os seus animais produzindo, mesmo em situações que a gente chama de heat stress, ou seja, de estresse térmico? Me chama. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar e vou fazer isso com o maior prazer do mundo. Não se avexe, me chama. Ou aqui ou no Zap.